Bom dia com Jesus. Nós vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Zacarias 12, verso 10 ou 12. Zacarias capítulo 12, do verso 10 ao 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Megidom. E a terra planteará cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. E a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte. A linhagem de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte e suas mulheres à parte. Seria até o versículo 12 apenas, não é? Nós te pedimos mais uma vez, ó Pai, lembrando do sangue de Jesus Cristo lá do Calvário, que o Senhor aceite a nossa gratidão por nós estarmos aqui em mais uma manhã como esta. E por sabermos que a Tua graça foi estendida também a nós, os gentios, e que nós a aceitamos de bom grado pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor vivifique a Tua palavra nesta manhã. Acerca disto, ó Pai, o Senhor está vindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Nós estamos chegando ao final da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Eu creio que termina hoje, não sei. A mensagem A Revelação de Jesus Cristo faz parte das 7 eras da igreja. Seria o primeiro volume das 7 eras da igreja, não é? É bom sempre a gente explicar isso, porque às vezes a gente fala a revelação de Jesus Cristo e as 7 eras, a pessoa pode não saber e ficar procurando as 7 eras da igreja. Não existe uma mensagem, um livro só com esse nome, as 7 eras da igreja, né? São 9 volumes. Então, as 7 eras, como diz o profeta, a revelação disto sempre acompanhará a igreja, até aquele último dia. Porque toda a revelação está baseada na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, e sabendo quem é Ele, por revelação divina, não é? Então, a igreja saberá quem é ela. E na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, que é, sem dúvida alguma, uma exposição, vamos dizer, um extrato das 7 eras da igreja, ele diz que quando a igreja souber o que ela é, então o rapto virá. Quando ela conhecer a sua posição e saber o que ela é. E isso é antecedido pela revelação do novo nascimento. Na mensagem antiga, a de Goiânia, está no parágrafo 115, por aí.
a revelação do novo nascimento. Ele disse isso é uma revelação. De forma que toda essa revelação, toda a revelação está baseada nisso. Por isso, o diabo odeia essa revelação. E nós vimos aqui que essa justiça do Evangelho, a justiça de Deus descoberta no Evangelho, conforme Romanos capítulo 1, começou lá no Éden, por revelação. Por isso que ele disse que a revelação nunca, esse assunto da revelação nunca é super enfatizado. Nunca se fala demais, em outras palavras. Porque você pega Paulo dizendo que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. E começa lá do Éden e vem caminhando. Porque por revelação, Abel descobriu a justiça de Deus. Não era fruta, não era flor, não era legume, mas sim o sangue. A justiça de Deus exigia sangue. Então, Paulo disse aqui, na carta aos Romanos, capítulo 1, né? Que nele, quer dizer, neste Evangelho, ele disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, verso 16. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É uma fé revelada. E também aprendemos, já em caráter de recapitulação, que essa fé não é nossa, não é um mérito, não é uma qualidade própria do crente, mas ela é um atributo de Deus. A fé que Abraão tinha não era dele. Isso é muito profundo. Isso é muito importante, porque ela não é de todos. Ela não é uma fé comum. Não é uma fé comum. Então, ela é um atributo de Deus. Deus, então, deu a fé para Abraão e depois recebeu a sua fé. Ele deu o cordeiro para Abel e depois recebeu o seu sacrifício. Isso é muito importante o crente saber, porque nada é do homem, para que não se glorie. Tudo vem de Deus. Se você tem fé em Deus, revelada em Deus, na mensagem, no profeta, ela não é qualidade sua, porque você é melhor que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou, ninguém aqui é melhor do que a mais vil pessoa deste mundo. Vem de Deus para que ninguém se glorie. Então, elo mais elo, você vê toda a Escritura combinada. Ela deslumbra assim, de uma maneira tão fácil, tão clara, tão bonita. Foi isso que o irmão Brana desejou e trabalhou tanto para que a igreja tivesse. Ele lutou, ele entrou em desespero mesmo, para que a igreja tivesse isso. Ele chegou a dizer que ele preferia não ver um caso sequer de cura dentro da igreja. Porque ele mesmo mostrou que lá no Evangelho, na primeira era, saiu um leão para resistir o falso ensinamento. Então ele mostrou que a igreja tinha um poder tremendo em cura divina. Mas depois, na era do boi, já não era isso. O boi era serviço, trabalho e sacrifício. Na era do homem, então, já veio o quê? Culminando com a tradução da Bíblia para todas as línguas e idiomas. E a era da águia? A era da águia não se pensa em outra coisa, não se prepara para outra coisa, não se emociona
por outra coisa a não ser pelo rapto. Por isso você diz, eu de primeiro alegrava, de primeiro... É porque nós não pensamos muito no rapto. O que é realmente o rapto? O que significa realmente o arrebatamento? Agora, nós entraríamos aqui, ou vamos entrar, no último tópico, que seria o Deus que está vindo. Começa aí no final do parágrafo 106. O 106 ele terminou com o sacerdote e o rei, né? Reinando. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Né? Ele vem, isto quer dizer, Jesus vem. Pode haver muitas crenças no mundo, como Buda, Maomé, e Maria, a Mariologia, a Pedrologia, Pedro, e milhares delas. Mas só uma é verdadeira. Só uma é real. Só uma é realmente promessa de Deus. Se você não pode encher a cabeça de ilusões a respeito de coisas e esperar coisas que Deus não prometeu, que Deus não falou, que não está no programa de Deus. Nós poderíamos realmente formar muitos ismos e encher a cabeça do povo disto e daquilo, dentro da mensagem, como fazem muitos. Mas Deus não prometeu aquilo, Deus não falou aquilo. Não está no programa eterno de Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Quer dizer que suas decisões são desde antes da fundação do mundo, estão programadas desde antes da fundação do mundo. O seu rapto, o seu arrebatamento está programado como um computador, desde antes da fundação do mundo. Mesmo que você não queira, não tem jeito de você não ser arrebatado. Ele tratará com você, o profeta disse. Ele vai tratar com você, mas não tem como uma ovelha deixar de ser ovelha. E somente este pode afirmar, Jesus vem. Ora, Alzira Zarur pregou, Jesus vem. E Tiago disse, você crê em Deus? Faz bem, os demônios também creem. Todo mundo chamado cristão, essa mistura toda, admite que Jesus vem. Mas como a Bíblia diz, somente pelo Espírito Santo, somente aquele que tem o Espírito Santo, diz que Jesus Cristo é o Senhor. Você está vendo? Eu tenho o Espírito Santo, todo mundo tem. Que da ala cristã, entre aspas, diz que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não, Jesus Cristo é o Senhor, Deus. Ver o Pai no Filho. Vai mais um pouquinho, não é? Então veja, Jesus vem, Deus vem, o profeta vem, vem o sacerdote e rei. Ora, veja, Jesus vem. Isto quer dizer, a sua vinda tem um curso. E começa pela vinda do profeta. Sabendo que ele é profeta, sabendo que ele é sacerdote, sabendo que ele é rei. E que ele é todo poderoso. Mas isso não teria nenhum sentido para ele próprio, se tudo isso
não fosse exercido na sua igreja, no seu corpo. Então, dentro desse curso, ele manifesta o ministério profético, intercessório e aquele que reina. O Todo-Poderoso vem. Então você carrega esta justificação no seu coração, para a sua fé. Que além de existir uma tumba aberta lá em Jerusalém, testificando que ele, a única tumba aberta pela ressurreição, está lá em Jerusalém, que existe no mundo, pela ressurreição, está lá no mundo, testificando que as nossas também serão abertas, testificando que ele não está lá, ele não é Jesus morto, Senhor morto. Jesus Cristo não está na sepultura, ele não está na cruz. Ele está no trono da intercessão. Isso é certo. Agora, esta justificação, 1 Coríntios 15, da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Os demais não têm essa justificação. E não podem ter. Por quê? Se eles não ressuscitaram, como podemos crer neles como deuses? Não. Então Paulo sabia muito bem que ele estava escrevendo, porque isso daria sustentação para também crermos que ele vem e clamarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí você vê a concordância de toda a Bíblia, toda a Escritura. Assim seja, Senhor Jesus vem brevemente, amém, Maranata. Ele vem. Se nós fôssemos parar aqui, nós íamos ficar muito tempo, nós íamos lembrar da prima órfã e tanta coisa no Velho Testamento, mas não temos tempo. Ele vem com as nuvens, ele prometeu para a moça, nuvens de glória, como foi visto no monte da transfiguração, e seus vestidos estavam brilhando com o poder de Deus que lhe cobria. E todo olho o verá. Isso quer dizer que isto não é o rapto, não está se referindo ao rapto nessa ocasião. Porque no rapto, o mundo não verá. Será um rapto, para começar é um rapto, não é? O rapto é escondido, ele chega a dar até o exemplo de Romeu e Julieta. Raptou a Julieta escondido, né? Claro, não seria um rapto se não fosse escondido. Então, quando todo olho verá, é depois, no Apocalipse 19. Está se referindo a Apocalipse 19, quando ele vem para reinar, não é? Então é quando, veja, espera aí, isto é quando ele vier tomar seu devido lugar como governador do mundo, reinar sobre a terra, sobre o mundo todo. Então é quando aqueles que ele tem traspassado com seus credos e doutrinas denominacionais, doutrinas, credos, forma de crer, são considerados como lanças que traspassam a Cristo, crucificam a Cristo.
Então, quando aqueles que ele tem traspassado com seus credos e doutrinas denominacionais se lamentarão e toda a gente chorará atemorizada por causa daquele que é a palavra. Quando Israel, Jacó, seus filhos, tiveram que encarar aquele que realmente é um tipo perfeito disto, eles encararam uma pessoa. Essa pessoa era José, que é um tipo infalível. Você não precisa duvidar, quando o profeta dá um tipo, acabou. É um tipo de Cristo. Israel teve que enfrentar e encarar a um. Você tem que entender que o judeu tem uma fé, o judeu tem uma fé correta acerca de Deus. Ele mesmo, aquele rabino, diz para o profeta: vocês são uns pagãos, vocês dividem Deus em 3 partes. Foi quando ele disse: não, eu não divido Deus em 3 partes. Mas aí foi onde ele chegou, o rabino, no canto da parede. Ele disse: escuta, e quando o Messias vier, o que ele será? Ele disse: é claro, será Deus, Emanuel. E o profeta disse: me mostra onde Jesus falhou. Jesus, o Cristo, aquele que foi crucificado lá em Jerusalém, falhou em ser o Messias. O rabino começou a chorar. Disse: mas se eu pregasse isso, eu iria mendigar o pão. O profeta disse: eu preferia comer bolacha com água na margem de um rio do que ter meu nome no livro de ouro, disse aí. Então, Deus vai se manifestar em Israel. É Jesus, é uma pessoa. Agora, que decepção, que lástima. Como vão prantear os batistas, os presbiterianos, os assembleianos, todas as denominações, crentes sinceros, muitos deles sinceros, virgens nécias, ao encararem naquele dia só um Deus, só uma pessoa. Quando eles blasfemaram contra o profeta de Deus, blasfemaram contra a mensagem que mostrava o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então eles estavam blasfemando contra a palavra. Isso é um alívio para a sua alma. É um alívio para o seu coração. Nessa blasfêmia você não incorre. Agora, como pode uma moça casar-se com um moço que traspassa, que blasfema, simplesmente por ser evangélico, por ser assembleiano? Começaram um namoro com uma pessoa dessa. Começaram um namoro, para depois não ter jeito mais de voltar. Depois de revelada, como vai começar o namoro? Não tem jeito. Você não teria como começar. E não tendo como começar, não tem como terminar. Não tem como casar. Você não tem que perguntar a mim nem a ninguém sobre isso. Se você é revelada, se você é revelado, você nem começa. Porque não tem jeito, é um jugo desigual. Os seus filhos vão ouvir blasfêmias contra o profeta de Deus. E você não sabe de qual, eles não vão saber de qual lado que eles vão ficar. Na verdade, o profeta para eles é um tropeço.
Este é o relato da revelação de Zacarias 12, 9, 14. Zacarias profetizou isto há 2.500 anos. Há 2.500 anos. Tinha o verso 9 também. Está quase a ponto de suceder. Escute. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, que vieram contra a mensagem, que vieram contra a palavra. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, espírito de graça e súplica, e olharão a mim, a quem traspassaram. Zacarias 12, 9, 10. Agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando? Porque aí o tempo sempre provoca uma curiosidade. Lá em Atos capítulo 1, eles dizem, quando restaurará? A vós não compete saber o tempo, os tempos, nem as estações. Veja, quando se houver terminado a dispensação dos gentios. Isso quer dizer, o acontecimento em si foi revelado. Só não foi determinado o dia e a hora, a ocasião, o tempo de calendário. Mas quando víssemos a figueira brotar, olha, a figueira brotou em 1948. Não tem uma geração mais abençoada do que esta que viu a figueira brotar sob a revelação divina. A figueira brotou em 1948, isso quer dizer, Israel estava espalhado por todo o mundo. Nós vimos aqui, ainda vamos fazer um trabalho especial sobre os judeus. E você se lembra, e você vai recordar, vai ver, se Deus permitir, que em 1948, aquela bandeira tremulou, a bandeira de Davi, tremulou novamente. Isso era a figueira brotando. E as árvores deram seus frutos. Vocês não sabem o que aconteceu. Às vezes eu fico olhando, o mundo político tem um paralelo muito grande. Os jovens vão ficar sabendo, essa meninada de 16 anos que está elegendo, escolhendo presidente, governador, prefeito, vereadores hoje, é uma criançada de 16 anos com a cara pintada. É que está escolhendo os mandatários da nação. Agora você veja que situação. Eles conhecem a história teoricamente nas escolas, vão conhecer. Um exemplo só, sem nenhum partidarismo, sem nada disso, mas é porque a gente conhece. Você conheceu, quem é mais velho, que é de Goiânia, conheceu Goiânia ali. Pedro Ludovico fundou Goiânia. Agora, você sabe quem construiu Goiânia? O que foi feito em Goiânia depois? O que desenvolveu Goiânia como capital, como uma metrópole? Tem sempre que ter um homem para isso. Um dos poucos que restam. Não vai mais ter. Dos poucos que restam. Então, não se conhece. A menos que seja teoricamente depois nas escolas. Por isso não sabem dar valor.
Olha, uma palavra que foi raspada, está raspado, um sentimento, um abstrato, que foi raspado dos corações das pessoas, da consciência das pessoas, a gratidão. Porque Paulo disse que seria, nesses dias, ingratos, seriam ingratos. Ingratos. Agora, eu estou apenas mostrando o paralelo, porque o que acontece no natural acontece no espiritual. As pessoas perderam totalmente, através das eras, o que os apóstolos fizeram, o que eles foram para a igreja, deixando o fundamento, o que os apóstolos e os profetas foram para a igreja. Veja o paralelo. E foram ensinados acerca de credos e dogmas herdados justamente lá em Roma, lá em Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E ficou esse conhecimento teórico, e por isso pisam naqueles que realmente deram suas vidas. Pisam. Agora você vê o quanto vai ser terrível quando eles notarem que foi uma blasfêmia, nome de blasfêmia, 3 pessoas. Que coisa terrível. É tão terrível que chega a ser a marca da besta na testa. Pode sair o número que for, o número já está. 666 é o número do Papa. É o Vicarivis Filii. Você tira aí o algarismo romano dessa sentença, para mim uma sentença que está sobre ele, dá justamente 666. O número da besta. A marca da besta está na testa, está na mente. Foi uma lavagem de mente que fizeram através dos anos. Por isso que falar da Trindade é um choque. A pessoa passa mal, muitos não dormem de noite e te tem como um demônio. Porque aquilo ficou implantado, enraizado. Aquilo veio traspassando através dos séculos. Agora, você não vai ter essa decepção. Pelo menos dessa você já está livre. O Jó foi para a lepra, ficou leproso, raspando seu corpo com um caco de telha, ficou numa miséria terrível, pobre, coitado, em relação aos seus amigos, que tinham uma moral muito alta, e por isso podiam julgá-lo, não é? Mas, no fim, foi dito assim, que Jó disse de Deus o que era reto. Isso é a doutrina. E ele foi quem teve que orar pelos seus amigos, não seus amigos por ele. Agora veja, quando será que esse evangelho voltará para os judeus? Porque você sabe que Deus cegou os judeus, parou de tratar com os judeus, virou as costas para os judeus, deixou que eles fossem espalhados por toda a terra, fizessem sabão de judeu, para vir tratar com os gentios. O zambujeiro. Romanos 9, 11. Ou 11.
9, né? 9? Hein? Ninguém diz Romanos 9. Foi enxertado na boa oliveira. 11, né? 11. Aí você pode ler em casa depois. Não lê agora não, porque agora nós estamos em palestra, né? Deixa para ler a Bíblia em casa, né? Tá bem? Tá bom. Você apenas anota. Então, aí você vai ver. Isso é bom, você ler em casa. Aí você vai entender melhor. E esse gentio jactancioso, que tinha sido enxertado, ele vai ser cortado. E volta o galho original. Isso quer dizer que ele volta a tratar com os judeus, virando assim as costas para os gentios. Deus não trata mais com os gentios, Deus está tratando com a noiva. Somente. Até o rapto. Por isso o mundo está na condição que está. A criação de filhos, o rock, as coisas que naturalizou tudo. Agora veja, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia, esta grande coisa que vai suceder recorrerá até Apocalipse 11. Quando fala em Apocalipse 11, você já se lembra de quê? De quem? Vamos, depressa. Elias e Moisés. Isso. Recorrerá até Apocalipse 11 e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Talvez o tempo não seja muito bem aproveitado para a gente fazer menção disso. Mas tem um homem aí de Porto Rico que vem aqui em Goiânia de vez em quando, ele é Elias e Moisés, na doutrina dele. Ontem um doutor estava me falando, dizendo, eu não sei como é que a família do meu sogro foi crer numa coisa dessa. E eu disse para ele, doutor, se pelo menos fosse analfabetos, mas são todos doutores também. E creem nisto. Então você tem que lembrar, se Deus tirar a mão de misericórdia de minha cabeça, eu entro pelo mesmo caminho. Aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Eu creio que eu não sou afoito. Os estudantes da Bíblia podem me dizer se eu sou afoito em dizer isto. Mas quem ver, quem assistir, ver na televisão, porque o mundo todo vai ver, o ministério de Elias e Moisés mesmo, não mistificação, mesmo, porque vai ser Moisés e Elias mesmo, aqueles dois mesmo, eles estão num lugar, eles apareceram no Monte da Transfiguração. Quem ver não foi no rapto. E eu creio que eu não estou sendo afoito, estou? Porque é acontecimento simultâneo, a igreja sobe e eles entram em ação. Tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto sucederá. Agora recordem o que temos lido em Apocalipse, em Zacarias. Ambas coisas vêm diretamente depois da tribulação. A noiva do primogênito não passa pela tribulação. Mas estas coisas, ambas, Elias e Moisés, a manifestação
de Cristo vem diretamente depois da tribulação. Mas o que eu quero dizer, a noiva do primogênito não passa pela tribulação. Nós sabemos, a Bíblia ensina isso. Naquele tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim, a quem traspassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito. Se chora ao perder um filho, quem tem vários filhos, e já pensou se você tiver um só e perder esse unigênito, quer dizer, filho único. E plantearão como quem planteia por um unigênito. Unigênito no tempo que filho era filho. No tempo que pai era pai, mãe era mãe, filho era filho. Porque hoje, filho, pai não é mais quem gera, pai é quem cria. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Agora, a Bíblia sabe o que significava o primogênito. Tinha primogenitura, lá no Velho Testamento. Você vê que o anjo da morte, ele afetou, ofendeu, matou, justamente o primogênito, para causar uma dor terrível na família. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale de Megiddo. Aí você tem que ler o que aconteceu lá. E a terra planteará cada linhagem à parte. Você anota aí, irmão Isaías, vocês podem estudar aí, que pranto foi esse de Haddad e Rimon no vale de Medijon. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 112. Vocês podem estudar esse pranto aí, não é? E a terra planteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem à casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Zacarias 12, 10 a 12. Cada uma das casas por si, quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda vinda, aqueles judeus que o traspassaram, o verão, como dizem em outra escritura. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Zacarias 13, 6. Não será um tempo de tristeza somente para os judeus, presta atenção, que lhe rejeitaram como Messias, mas também para os gentios que lhe rejeitaram como Salvador neste dia. O gentio tem que entender que Jesus Cristo é Salvador através da mensagem do dia. Ele era Salvador na era de Lutero através da mensagem de Lutero. Vocês não podem esquecer isso. Ele era Salvador, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Salvador na era de Wesley através da mensagem de Wesley. Ele é Salvador hoje também, não precisa falar mais nada. Não será um tempo de tristeza somente para os judeus, mas também para os gentios, hein? Guardem isso. Haverá pranto e lamentação. As virgens nécias estarão se lamentando.
Você que dá ataque histérico, às vezes por qualquer coisa, e sapateia, e chora, e se choca, e fica traumatizado, e perde o sono e coisa e tal. Olha, essa lamentação naquele dia, não tem como. Uma dor de dente é uma festa em relação àquilo. Elas representam a igreja que rejeitou o azeite, essas virgens nessas, símbolo do Espírito Santo, para suas lamparinas. Lamparinas? Que são essas lamparinas? É o seu corpo. O seu corpo, que muitas vezes foi cedido ao pecado sem muita rejeição. Ele mesmo diz aqui, ó. Ele mesmo, símbolo do Espírito Santo, depois, lamparinas, símbolos do corpo, ou o que retém o azeite. Até que foi demasiadamente tarde. Se retém o Espírito Santo, é no seu corpo. Não adianta você dizer, é no corpo do pastor, é no corpo do diácono, é no corpo do profeta, do irmão Branham. Não. É no seu. Eles eram gente boa, essas virgens nessas. Eram virgens, para começar, eram virgens. E isso significa uma categoria moral muito alta que elas tinham. Muito alta mesmo. Ninguém podia tocar em sua moral. Porém, não tinham azeite em suas lamparinas. Não tinham o Espírito Santo em seus corpos. Assim sendo, foram lançadas nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Se você dormir perto de uma pessoa que range dentes, misericórdia. Diz que é o verme que faz isso. Geralmente o ronco forte é de velho, mas o ranger de dentes é de gente nova, que tem muito verme, muita lombriga. Eu não sei, não dou conta de fazer, não é? Mas não tem nem comparação. O profeta viu isso lá na região das almas perdidas. O ranger de dentes é uma força de expressão. É uma expressão apenas. Coisa terrível. No livro de Gênesis, capítulo 45, podemos tipificar isso com José, quando ele se encontrou com seus irmãos no Egito e se deu a conhecer a eles. Gênesis 45, 1, 7. Não tem nada ali que representa uma trindade, né? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazeis sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Veja só, que frio no corpo deles. Eles nem podiam sonhar que José existia. Muito menos numa condição daquela como governador. Vive ainda meu pai? Perguntou ele. E seus irmãos não puderam responder, não tiveram voz, não deram conta, porque estavam pasmados diante da sua face. Hein? Pasmados, estarrecidos, perplexos, estupefatos, como diz, claro, lógico, evidente, né? E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim, chega para cá. E chegaram-se.
Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vocês se lembram? Agora é minha vez, né? Agora eu torço o pescoço dela. Peguei ela agora. Agora é minha vez. Peguei ele. Mas vamos ver. Agora, pois, não vos entristeçais. Não. Não vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, para o Egito. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Às vezes, coisas que acontecem em benefício de outros, você fica, às vezes, maldizendo aquela pessoa. E às vezes aquilo aconteceu em seu benefício. Em seu benefício, seu próprio benefício. Às vezes há coisas que acontecem, é por isso que Paulo diz que você deveria dar graças em tudo. Porque na hora a coisa é chocante, é terrível. Dá graças a si mesmo. Dá graças. E o irmão Branham dizia: Deus sabe melhor. Irmão, mas que condenação não desceu no coração daqueles homens? Vendeu o próprio irmão por ciúme. A pessoa envenenada com ciúme faz loucura, perde a cabeça. Mas espera, vocês não precisam fazer isso não. Foi para a conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Se os judeus não rejeitassem Jesus Cristo, nós éramos pagãos. Nós seríamos pagãos. Agora, então, não enquadra isto perfeitamente com Zacarias 12? Unindo estas 2 porções, sem dúvida obteremos exatamente a verdade. Para mim, com uma diferença. Porque quando Jesus se manifestar aos judeus, está bem que eles vão chorar. Tudo bem isso para ele. Mas quando esses gentios que o renegaram, através de seus credos e dogmas, o encararem, ele não vai dizer: não, isso foi para o bem. Não. Não esperem eles que vão ouvir isso. Não esperem. Quando José era muito jovem, foi odiado por seus irmãos. E às vezes você não entende isso em casa. Por que foi odiado por seus irmãos? Porque ele era espiritual, não porque ele era pirracento, preguiçoso, encostador de serviço. Não, porque ela era uma pirracenta, escondia a roupa suja, aquela coiseira toda. Não foi culpa dele, é porque ele era espiritual, isso sim. É por isso que ele era odiado no trabalho, no emprego. Não foi culpa dele que visse aquelas visões, nem que sonhasse aqueles sonhos e interpretasse. Não foi culpa dele. Isso estava dentro dele. Ele não podia manifestar nenhuma outra coisa mais do que estava dentro dele. Foi o que eu quis dizer, poderia ter dito aqui no casamento do irmão Paulo Henrique. Eu achei muito profundo, porque aquilo veio na hora para mim. Sobre o gens, naquela escuridão do ventre.
chegar e fertilizar aquele óvulo. E o Espírito comparou da maneira perfeita. Ele saiu nessa escuridão e veio para a mensagem. Mas por quê? Eu nunca fui atrás dele. Eles não podem me culpar de proselitismo. O que ele tem recebido aqui, às vezes, é até pancada. Logo de início, não foi quando foi chegar, é sequidão até. É um exemplo que eu estou dando por todos os demais. Ora, por quê? Isso estava dentro dele. Eles estão descobrindo agora que a úlcera não tem nada a ver com... o sistema nervoso apenas ativa. Você ficar nervosa, ativa. Pode levar a úlcera até ao seu pique, né? Mas a causa é um vírus. É um vírus. E eles estão descobrindo um remédio que vai curar a úlcera dentro de poucos dias. Vai combater aquele vírus. Aquilo está dentro da pessoa. Portanto, aquilo estava dentro de José. Ele não tinha culpa. Está dentro do homem o prostituir. Está dentro do homem beber, fumar não. Por isso que o irmão Branham chegou até a dizer assim: eu preferia ver minha mulher bêbada na sarjeta do que com cigarro entre os dedos. Uma loucura, não é? Parece. Tinha hora que ele ia lá em cima mesmo, no extremo. Você sabe por quê? Meninos, presta atenção. Ó. Porque fumar não está dentro do homem. Nenhum homem nasce com esse vírus, com esse problema. Você admite, você tem que aceitar. De fora para dentro. Há males, problemas, circunstâncias biológicas que estão dentro da pessoa. Ela nasceu com aquilo. Mas em meio a tudo isso, um lodo, um charco de lodo, como disse Davi. No meio de todas essas circunstâncias, se ali está o germe da eleição. E aí? Se ali está a semente do lírio. Irmãos, nós não podemos estar condenando ninguém, não. Faz o seguinte, cuida-te de ti mesma. Pede misericórdia para ti mesmo. Senhor, me segura. Não tem jeito. Isso é revelação. Então, tanto de um lado como do outro, a coisa está dentro. Portanto, o ódio de seus irmãos foi sem causa. Porém, ele foi amado por seu pai. Isso é que interessa a essas alturas. Seu pai era profeta e entendia. Ele sabia que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Ali está um tipo perfeito de Cristo. Deus, o Pai, amava o Filho, mas os irmãos, escribas e fariseus, lhe odiavam porque podia curar aos enfermos, ele podia fazer maravilhas, operar milagres, predizer o futuro, ver visões, interpretá-las. Aí ele já estava falando dele também, do ministério dele. Essa não foi causa para odiar-lhe, porém foi o que fizeram. Tal como os irmãos de José. Agora recorde como foi que aqueles filhos de Jacó trataram a José. Lhe lançaram numa cisterna, tomaram a roupa de cores que seu pai lhe havia dado e atingiram com sangue para fazer crer a seu pai que o moço havia sido devorado por algum animal. O venderam aos negociantes de escravos que o levaram ao Egito e ali foi vendido a um general. A esposa do general o acusou falsamente, mas dentro de pouco tempo sua habilidade como profeta lhe trouxe a presença de Faraó.
e foi exaltada a sua destra com tanta autoridade que ninguém podia chegar a Faraó sem que primeiramente se entrevistasse com José. Agora examinemos a vida de José enquanto ele estava no Egito, porque aqui é onde veremos o tipo perfeito de Cristo. Quando ele estava na casa do general, foi acusado falsamente, castigado, aprisionado sem causa, tal como fizeram com Jesus. Ali na prisão ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, que também eram prisioneiros juntamente com ele. O copeiro foi perdoado e restaurado à vida, mas o outro foi condenado à morte. Cristo foi aprisionado na cruz, abandonado por Deus e o homem. De ambos os lados tinha um ladrão. Um morreu espiritualmente, mas o outro foi concedida a vida. E note, quando Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e agora está sentado à destra do grande Espírito de Jeová. E nenhum homem pode chegar a Deus senão por ele. Há um mediador entre Deus e os homens, e ele é tudo o que você necessita. Não há Marias e nem santos como mediadores, somente Jesus. Seguindo com esse tipo, encontramos em José. Veja que tudo que ele fez no Egito prosperou. Seu primeiro trabalho com o general prosperou. Mesmo a prisão prosperou. Mesmo a cadeia prosperou. Quando Jesus voltar, o deserto florescerá como a rosa. Tudo florescerá, tudo prosperará. Ele é o filho da prosperidade. Uma prosperidade que não estará sujeita à corrupção. Não desviará ninguém da verdade. Assim como nunca houve uma era tão próspera como a de José, assim também há um tempo de bênção que vem a esta terra, como o mundo jamais tem conhecido. Cada um de nós poderemos nos assentar sob nossa própria figueira e rirmos e regozijarmos e vivermos para sempre em sua presença. Em sua presença há gozo completo e em sua mão direita há bênçãos para sempre. Glória a Deus! Agora note que onde quer que José fosse, soava a trombeta para anunciar sua chegada, é certo? O povo gritava: dobrem o joelho diante de José, sem importar o que estivessem fazendo as pessoas. Quando a trombeta soava, todos dobravam seus joelhos. Alguém poderia haver estado vendo algo na rua, e era o momento de receber o dinheiro, porém ele tinha que suspender a venda, parar o negócio e dobrar o dinheiro. Espera um pouquinho. E dobrar o joelho quando soava aquela trombeta. Já ia levando a mão para receber o dinheiro, a trombeta soava, ele caía de joelhos. E se fosse um ator, ele tinha que suspender seu ato e dobrar o joelho a José quando sua presença fosse anunciada com essa chamada de trombeta. Fosse ele deputado, senador, presidente, fosse quem fosse, hein? E num desses dias tudo cessará quando a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e a alva eterna romperá em claridade. Então todo joelho se dobrará, porque está escrito: pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Porém, note outra revelação gloriosa nesta tipificação de José. Enquanto estava no Egito, lhe foi dada uma noiva gentia. Tem alguma coisa a seu respeito, é claro. E a união com ela teve
2 filhos, Manassés e Efraim. José pediu a seu pai que abençoasse os seus 2 moços. Ele os colocou na frente de Jacó para que Manassés, o primogênito, estivesse à destra de Jacó e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava a ponto de abençoá-los, cruzou suas mãos, colocando a mão direita sobre o menor. José clamou: assim não, meu pai. Este é o primogênito, à tua direita. Porém Jacó disse: Deus cruzou minhas mãos. Aqui em tipo vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, o judeu, foi dada ao menor, o gentil, por meio da cruz. Mãos cruzadas do Senhor Jesus Cristo. A bênção vem por meio da cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 e 14. A bênção de Abraão veio por meio da cruz aos gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto Jesus recebeu a noiva gentia. Agora, voltando à história de José encontrando-se com seus irmãos, você recordará que nem todos os irmãos vieram. José sabia isso e insistiu para que todos os irmãos aparecessem ante ele, ou ele não podia fazer-se conhecer ante eles. Finalmente trouxeram o que havia faltado: Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão de sangue puro, que fez arder sua alma. E quando nosso José, Jesus, vier ao povo que tem guardado os mandamentos de Deus, os quais tem regressado à Palestina, sua alma arderá. O pequeno Benjamim tipifica os 144.000 israelitas de toda a terra que tem voltado à Palestina para a sua redenção. Está em Apocalipse 7, você quer botar no rodapé a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 125. Parágrafo 125. Aí no rodapé de Apocalipse 7. Eles estarão ali prontos para receber-lhe, de quem o verdadeiro conhecimento é vida eterna. Eles dirão: esse é nosso Deus, a quem temos esperado. Então verão ao que traspassaram, e eles lhe perguntarão: de onde vêm estas feridas tão terríveis? Como sucedeu? E chorarão e se lamentarão, cada família por si, todos por si, na angústia de sua tristeza. Agora, onde estará a noiva gentia, enquanto Jesus está se dando a conhecer a seus irmãos? Recordem que a noiva de José, juntamente com os 2 meninos, estava no palácio, porque José havia ordenado: fazei sair todos de minha presença. Assim sendo, a noiva estava segura no palácio de José. Para onde vai a noiva gentia no rapto? Ao palácio. A noiva será tirada da terra. Ela será levantada antes da grande tribulação para encontrar a seu Senhor nos ares. Por 3 anos e meio, enquanto a ira de Deus é derramada sobre a terra, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então ele voltará, deixando sua noiva na casa de seu pai, para dar-se a conhecer a seus irmãos. Neste tempo, o pacto do anticristo que os judeus têm feito com Roma será quebrado. Então Roma e seus aliados mandarão suas tropas para destruir todos os judeus que temem a Deus e que se mantêm com a palavra. Mas ao chegar à cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, com seus exércitos poderosos, para destruir aqueles que têm estado destruindo a terra. Toma! Com o inimigo derrotado, Jesus vem e se apresenta aos 144.000, havendo visto
suas obras poderosas de salvação, têm chegado a conhecer seu poder, mas também vendo suas feridas e sabendo que eles lhe haviam rejeitado até este próprio momento, lhes causa pranto e agonia de terror e temor, assim como fizeram os irmãos de José quando se viram ante ele. Se atemorizaram, pensando que ele lhes mataria. Porém, como José disse: não vos pese o fato de se me haverdes vendido para cá. Está bem, Deus estava em tudo isso. Ele o fez para a preservação de vida. Assim também Jesus lhes falará palavras de paz e amor. Por que rejeitaram os judeus a Jesus? Por quê? Deus estava em tudo isso. Foi a única maneira dele poder tirar a noiva gentia. Ele morreu na cruz para preservar a vida da noiva gentia. Agora esses 144 mil não formam parte da noiva. Não. Em Apocalipse 14, verso 4, são chamadas virgens e seguem o Cordeiro onde quer que for. O fato de que não se hajam contaminado com mulheres prova que são eunucos. Mateus 19, 12. Os eunucos eram os que guardavam as câmaras nupciais. Eram servos. Note que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não formam parte da noiva, mas estarão no glorioso reino milenial. Então vemos que quando este remanescente de Israel houver sido unido em amor ao Senhor, e o inimigo houver sido destruído, Deus preparará seu monte santo, seu novo jardim do Éden para a noiva, e os servos dele e dela, para a lua de mel de 1000 anos sobre a terra. Como Adão e Eva que estiveram no jardim e não terminaram 1000 anos, agora Jesus, nosso último Adão, e sua Eva, a igreja verdadeira, cumprirão todo o plano de Deus. Oh, como se repete a Bíblia, vai repetir com ele. A cena de José e seus irmãos está a ponto de cumprir-se, porque Jesus vem logo. E ao terminar o tipo de José, há uma coisa mais que quero trazer a sua atenção acerca deste tempo do fim. Recordem, quando José falou com seus irmãos, e Benjamim não estava com eles, ele lhes falou por meio de um intérprete, ainda que sabendo o hebraico perfeitamente bem. Ele falou a seus irmãos em outro idioma. Sabia você que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era da Babilônia, terminou com uma mensagem em línguas escrita numa parede? Esta era terminará da mesma maneira. Essa mensagem é a língua estranha para eles. A abundância de línguas nesse dia é mais uma prova de que os tempos dos gentios se têm acabado e Deus está voltando a Israel. Ele vem logo, o Alfa e o Ômega, o profeta, sacerdote e rei, o Todo-Poderoso, Senhor Deus dos exércitos. Vem logo, vem logo. Vem logo, Senhor. Assim seja, Senhor Jesus, o único Deus verdadeiro. Vem depressa. Fique de pé e ore. Ore a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.